Meus amados, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Teremos uma manhã de uma pauta bastante extensa, mas vamos viver momentos excepcionais, extraordinários, na presença do Senhor nosso Deus. Versículo 31 do capítulo 9 de Atos diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Em tempos de perseguição, a igreja tinha paz, se multiplicava, andando no temor do Senhor. Eu quero dizer a vocês, a igreja no Rio Grande do Sul está em paz. Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido e amado Jesus, obrigado, Senhor, pela noite abençoada que o Senhor nos deu, pelo repouso abençoado, pelo sono restaurador, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo, porque ao raiar deste novo dia, ao amanhecer desse novo dia, o Senhor renovou sobre nós a sua misericórdia e está nos concedendo mais um dia de vida, e que durante esse dia o Senhor tenha de nós misericórdia, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, e que o Espírito Santo possa nos orientar e nos dirigir para vivermos o dia de hoje dentro da vontade e do propósito de Deus estabelecido para a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Te agradecemos e te adoramos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, peço aos senhores e às senhoras que permaneçam ainda um instante em pé. Nós queremos compor a mesa e declararmos aberto a 40ª Assembleia Geral da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a nossa diretoria executiva para tomar assento aqui no altar e compormos a mesa. Nossos diretores. Convidamos o pastor Miguel e o pastor Carlos Gomes, representantes do Conselho Nacional, para, junto com a diretoria executiva, compor a mesa. Pastor Ivan Nunes, eu acho que ainda não chegou. Quero orar com os senhores e com as senhoras. Querido Deus, em tudo nós te damos graça, em tudo nós te louvamos, te glorificamos e te adoramos. Queremos pedir humildemente, Senhor, que os céus registrem que o nosso coração é um coração agradecido a Deus. O coração da igreja no estado do Rio Grande do Sul é um coração agradecido a Deus.
A Deus toda a nossa gratidão, a Deus todo o nosso louvor, a Deus toda a nossa adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Os trabalhos desta manhã, Senhor, sejam presididos pelo Espírito Santo, Senhor. Que cada encaminhamento, cada decisão, cada coisa que acontecer aqui na manhã de hoje, seja simplesmente a vontade de Deus sendo estabelecida na vida de cada um de nós, no ministério de cada um de nós e na igreja no estado do Rio Grande do Sul. Importa, Deus, que a tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Podemos dizer amém? Amém. Declaramos em nome do Senhor Jesus abertos os trabalhos da Assembleia Geral, 40ª Assembleia Geral Ordinária da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, no estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que, depois desta abertura, aplaudíssemos a Deus por esse momento. Forte, minha gente, bendito seja Deus. A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Chamamos o nosso vice-presidente, pastor Roberto Machado, para que presida os trabalhos administrativos desta Assembleia. O recebemos em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Tenham todos a bondade de sentar. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus. E agradecendo a Deus, em primeiríssima instância, agradeço também ao senhor presidente e aos senhores diretores pela honra de poder servir e dessa forma poder conduzir a nossa Assembleia nesta manhã. De pronto, nós vamos à leitura da ata anterior, para a qual vamos chamar o nosso primeiro secretário, pastor Isaac. Paz do Senhor, amados irmãos. Leitura da ata número 39 da Assembleia Geral Ordinária, Convenção 2017. Aos 15 dias do mês de setembro de 2017, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária a Convenção das Igrejas Evangélicas Pentecostais, o Brasil para Cristo, do Estado do Rio Grande do Sul, Convensul, no auditório do Hotel Serra Azul, na Rua Garibaldi, número 152, bairro Centro, na cidade de Gramado. Às 19 horas, o presidente pastor João Manuel Machado saudou os presentes e fez uma oração ao Senhor. Após o ministério de louvor, entoou cânticos de adoração e o presidente ministrou a palavra em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4, destacando que fomos escolhidos para dar continuidade à história da igreja. E às 20 horas e 50 minutos, o culto foi encerrado. Amanhã de sábado, do dia 16, teve início às 8 horas e 30 minutos, com momentos de louvor, e em seguida o presidente recebeu o representante do Conselho Nacional, o pastor Ivan Nunes, que fez a leitura da Bíblia Sagrada em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Explanou sobre o tema: há uma coroa reservada para nós. Às 10 horas e 10 minutos foi dado um intervalo, e às 10 horas e 30 minutos reiniciou as atividades do Ministério de Louvor, cantando, e em seguida o presidente ministrou sobre o texto bíblico no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10, e abordou sobre o tema, que é preciso saber quem somos. Às 12 horas foi encerrado o período da manhã, e os trabalhos do período da noite começaram às 19 horas, com um momento de louvor.
Após este momento, o pastor Luiz Roberto dos Santos Machado recebeu o pastor Roberto de Lucena, que ministrou a palavra baseada no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 ao versículo 28, dizendo que esta convenção é uma reunião de escolhidos. Às 21h10, o culto foi encerrado. No domingo do dia 17, pela manhã, iniciou-se a reunião, às 8h15. O presidente assumiu fazendo uma oração e instalou a mesa diretora da Convenção. Também convidou o pastor Ivan Nunes, representante do Conselho Nacional, para compor a mesa. Em seguida, fez uma oração ao Senhor e chamou o pastor Jonas Bastos Hilário para fazer a leitura da ata da Convenção de 2016. Após a leitura, o presidente retomou a palavra e o pastor Onivaldo Castro Mazuí propôs a aprovação da ata. A proposta foi apoiada por vários pastores, sendo então aprovada por unanimidade. O presidente registrou a presença do Dr. Tiago Rafael Vieira e do Dr. Jean Regina, do Escritório de Advocacia Vieira e Regina, e sugeriu que fosse aberto mão da leitura do relatório do exercício financeiro da Convenção referente ao ano de 2016, visto que o mesmo já se encontra de posse dos pastores do Estado. O pastor Luiz Roberto dos Santos Machado pediu a palavra e propôs a abstenção da leitura, a qual foi apoiada pelo pastor Ivan Nunes e aprovada por unanimidade pelo plenário. Após o pastor Maciel Carvalho da Costa, do Conselho Fiscal, deu o parecer favorável às contas da Convenção. O pastor Adalto Santana propôs a aprovação do parecer do Conselho Fiscal, o qual foi apoiado pelo pastor Alvacir Badia Bandeira e aprovada por unanimidade. O presidente relatou da necessidade de fazer a reforma estatutária em algumas igrejas do Estado. Ele comunicou que, ao consultar a assessoria jurídica da Convenção, a mesma esclareceu que, para efetuar quaisquer alterações nos estatutos das igrejas locais, não há necessidade de realizar uma Assembleia Extraordinária Estadual, mas, para dirimir quaisquer dúvidas, no envelope entregue aos pastores constam os modelos e as orientações sobre como efetuar alterações nos estatutos das igrejas. O presidente leu a carta do pastor réu Alessandro Nascimento Dutra, pedindo o seu afastamento de suas funções pastorais e de seu cargo junto à diretoria executiva da Convenção. Dessa forma, o presidente explicou que trata-se de uma renúncia e que estatutariamente deve ser feita a eleição de um novo primeiro secretário nesta Assembleia. O presidente declarou que, a partir daquele momento, a Assembleia deixava de ser ordinária e passava a ser uma Assembleia extraordinária, visando a eleição do cargo de primeiro secretário da Convenção. O mesmo indicou para o cargo pastor Isaac Macedo dos Santos, da cidade de Uruguaiana. O pastor Alessandro Viana da Silva transformou essa indicação em proposta, a qual foi apoiada por vários pastores, sendo aprovada por unanimidade. O presidente recebeu o pastor Isaac Macedo dos Santos para compor a mesa diretora, sendo assim eleito e empossado primeiro secretário da Convenção. Após a direção da Assembleia, foi passada ao pastor Luiz Roberto dos Santos Machado, primeiro vice-presidente da Convenção, que convidou o primeiro tesoureiro, pastor Júlio Leonardo Paz, para informar acréscimo no patrimônio da Convenção, que foi de 2 estabilizadores monovolt NH, 1 micro-ondas Philco, 2 conjuntos de telefones sem fio Intelbras, uma máquina de café expresso Vila Spiden. Em seguida, passou anunciando o nome de pastores que justificaram sua ausência por motivo de saúde. Entre eles, pastor Pedro Maciel, da cidade de Sarandi, e o pastor João Delgado, de Arambaré. Por razões de trabalho, o presbítero Flávio Bastos, da cidade de Porto Alegre. Por razões pessoais, o pastor Gilberto Terra de Cacequi e o pastor Márcio Chaves, de Santa Cruz do Sul.
Também foi comunicado a transferência do pastor René Soares Lopes e sua esposa Iracema Varé Lopes para o estado de Brasília, Distrito Federal. Em seguida, foi informado os nomes de oficiais e pastores que pediram desligamento, sendo eles o pastor José Carlos Adepico de Canoas, pastor Rogério Nascimento, pastor Naider e sua esposa Luciane Sabege, da cidade de Campo Bom, também o presbítero Rafael da Costa Rodrigues, da cidade de Pelotas, a missionária Carmen Mosquen, da cidade de Caxias do Sul, e foi desligado pela igreja do presbítero Pedro Soares, da cidade de Gramado, e logo após o pastor Alexandre Viana, da Silva propôs a homologação da transferência e dos desligamentos, a qual foi apoiada pelo pastor Edgar Radessa e aprovada por unanimidade. Após o primeiro vice-presidente informou que há grande número de oficiais da igreja que não estão cadastrados oficialmente na Convensul. Por esse motivo, a diretoria executiva da Convensul está enviando uma circular para todas as igrejas, determinando o prazo para o cadastro dos referidos oficiais, junto à Convensul. O primeiro vice-presidente alertou que, caso não venha a ser feito o cadastramento, o membro da diretoria executiva da Convensul ou líder regional irá até a referida igreja efetuar o citado cadastramento. Também será enviada uma circular para que as igrejas estejam atualizando o seu cadastro junto à secretaria e à tesouraria da Convensul. Foi informado também que para as esposas de oficiais e pastores possam estar utilizando os planos oferecidos pela Convenção. É preciso que seja comprovada o vínculo das mesmas com a Convensul. Após consultar a assessoria jurídica, esta orientou a diretoria executiva a criação de 2 livros: o livro de registro de esposa de pastores e livro de registro de esposa de oficiais, para cadastramento junto à Convensul. O pastor Olavo Nunes Neto propôs a criação dos referidos livros, a qual foi apoiada pelo pastor Eduardo Ávila, e foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O primeiro vice-presidente expôs que a renovação do plano de saúde na Unimed tem por data base o mês de novembro, e que, devido aos índices de reajustes estarem se mantendo negativos, provavelmente não ocorrerá reajuste nas mensalidades dos planos. O pastor Pacífico Luciano da Costa propôs a continuidade do convênio com o plano de saúde da Unimed, a qual foi apoiada pelo pastor Adalto Santana e foi aprovada por unanimidade também. E também foi relatado que os pastores que fazem parte do plano de previdência privada já têm um saldo de R$ 899.679,24. E foi exposto à Assembleia que a Convensul voltará a contribuir com um percentual de 10% do pagamento do referido plano, e de que o mesmo provavelmente não sofrerá reajuste. O pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira propôs a renovação do plano da Previdência Privada. A proposta foi apoiada pelo pastor Joel Miranda Silveira e foi aprovada por unanimidade. O pastor Francisco de Assis Costa Valadão propôs à Assembleia a continuidade do seguro de vida e do seguro funeral, e a proposta teve apoio por diversos pastores e foi aprovada por unanimidade. Após o Dr. Tiago Rafael Vieira foi recebido e informou o lançamento do Manual de Direito Religioso. Da mesma forma, ele alertou todos os pastores sobre a disponibilidade do escritório de advocacia Vieira e Regina e assessorá-los, inclusive no que diz respeito às questões sobre alteração nos estatutos das igrejas locais. Ainda com a palavra, ele expôs um projeto intitulado Sunrise, que trata-se de uma marca de arroz, cujos
20% dos royalties visam apoiar os refugiados no Brasil. Em seguida, o presidente da Convensul, pastor João Manuel Machado, assumiu a palavra e chamou o representante do Conselho Nacional, pastor Ivan Nunes. Após sua saudação, reproduziu um vídeo contendo uma mensagem gravada pelo presidente nacional, pastor Luiz Fernandes Bergamin. Logo em seguida, ele convidou o pastor César Nunes, presidente nacional da JUBRAC, o qual convidou todos os pastores a incentivar os seus respectivos membros para irem ao Congresso Nacional da JUBRAC, que ocorrerá no mês de fevereiro de 2018. Logo após, o pastor Ivan Nunes reproduziu um vídeo expondo o trabalho da editora BBC, a qual está sob a sua presidência. Explicou as características do projeto Força Tarefa pelo Nordeste, o qual foi criado pelo presidente nacional. Finalizou alertando sobre o corporativismo da igreja, destacando a necessidade e a importância de combater a inadimplência da anuidade e dos dízimos das convenções. O presidente da Convensul assumiu a direção dos trabalhos novamente e às 10 horas foi dado o intervalo. E às 10 horas e 30 minutos reiniciaram os trabalhos com um louvor e após o presidente passou a palavra ao pastor Roberto de Lucena, o qual ministrou a palavra utilizando como texto base Lucas capítulo 22, versículo 47 ao 53. E destacou que Jesus, no momento da traição, chamou Judas de amigo. Após a pregação da palavra, o presidente chamou o pastor Edgar Radeski para fazer a cerimônia de consagração de pastores oficiais da igreja. E foram consagrados ao presbitério Ivo Strais e sua esposa Elisângela dos Santos Strais, da cidade de Volante, representados pelo pastor Pedro Paulo de Moraes. Após Elton Krause Lindenburg e sua esposa Denise Plummer, da cidade de Canguçu, apresentado pelo pastor Juarez da Silva Reis. E para ser consagrada a missionária Luciana Bueno Reis e seu esposo, pastor Juarez da Silva Reis, da cidade de Canguçu, apresentado pelo seu pastor, pelo pastor Juarez da Silva. Encerrada a cerimônia, o presidente agradeceu a presença de todos os convencionais. Às 12 horas e 8 minutos, foi encerrada a 39ª Convenção das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo, do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, Isaac Macedo Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo senhor presidente João Manuel Machado. Neste momento eu peço a aprovação da ata. Eu em seguida vou solicitar a aprovação da ata com duas ressalvas, onde se lê consagração do pastor e a esposa, leia-se consagração do pastor acompanhado da sua esposa, não é? E onde se lê a consagração do oficial e a esposa, leia-se consagração do oficial acompanhado da sua esposa, com esta ressalva, e também ressalvando que foi apenas consagrada a missionária, a irmã Luciana Reis, e não o seu esposo junto com ela. Então o pastor Juarez já é pastor e ele vai continuar sendo pastor, mas a Luciana na convenção passada foi consagrada a missionária. Então, mediante essas correções, eu solicito ao plenário que alguém proponha a aprovação da ata. Pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira está propondo apoio para a proposta do pastor Salésio, pastor Neivalcir Bordini e vários pastores. Com essas correções, a ata pode ser aprovada. Se pode, um sinal de mão. Ok?
Os que votam contra a aprovação da ata, que levantem a mão. Os que se abstêm, que levantem a mão. Obrigado, pastor Isaac. Com essas correções, a ata está aprovada por unanimidade. Nós vamos ao relatório da tesouraria. E para o relatório da tesouraria, eu vou chamar o pastor Júlio, nosso primeiro tesoureiro, e eu gostaria de solicitar o que já é uma cultura nossa, a dispensa do relatório financeiro, haja vista o mesmo já estar de posse de todos os pastores. Até ontem à noite, o relatório, junto com outros documentos, foi entregue a todos os pastores. Então nós já criamos essa cultura, o que otimiza o andamento da Assembleia, o que otimiza o nosso tempo. E o Conselho Fiscal, junto à nossa tesouraria, fez análise de todos os livros e em seguida faremos a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Então eu solicito, não é que seja dispensada a leitura do relatório financeiro, em função do relatório já estar de posse dos pastores. Gostaria que alguém fizesse essa proposta. Pastor Joel Silveira está fazendo a proposta. Apoio para a proposta do pastor Joel. Pastor Edgar Radeski. Os que votam pela dispensa de leitura do relatório, que façam o sinal de mão. Obrigado. Os que votam contra a dispensa, que façam o sinal de mão. Os que se abstêm, que façam o sinal de mão. Aprovado por unanimidade. Pastor Júlio, eu gostaria de recebê-lo para a leitura do patrimônio da Convensul, do acréscimo do patrimônio, e em seguida o senhor já pode chamar o Conselho Fiscal. Alteração de patrimônio Convensul 2018. Registro no livro de patrimônio número 1.61. Um automóvel Corolla XEI, cor branco perolizado, ano modelo 2018, placas IYJ 1417, nota fiscal 258.056. Foi a única alteração do nosso patrimônio neste ano. Conforme o pastor disse, eu chamo então o nosso pastor Maciel, que vai fazer a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria para mim estar aqui sendo porta-voz do Conselho Fiscal nesta manhã. Estivemos no escritório da Convensul e examinamos todos os documentos, todas as notas, entradas, saídas, assinaturas, e quero ler para você nesta manhã, para ficar registrado aqui, o nosso do Conselho Fiscal. Nós abaixo, assinado, membros do Conselho Fiscal da Convenção Estadual das Igrejas Pentecostais, o Brasil para Cristo, do Estado do Rio Grande do Sul, examinamos os documentos que deram origem ao quadro demonstrativo de receitas e despesas no período de 1º de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018. E somos de parecer favorável ao mesmo. Canoas, 6 de setembro de 2018. Assinado por mim, pastor Maciel Carvalho da Costa, da cidade de Vacaria, pastor Donato Mota, de Bittencourt, da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Obrigado. Houve assinatura de dois membros apenas, porque pastor Lauro, que era membro, faleceu, pastor Rogério, que era membro, deixou a denominação, e o pastor José Lauro teve um AVC um dia antes de nós nos reunirmos. E como o pastor Pascoal estava me informando, o telefone celular dele havia sido roubado, eu não consegui localizá-lo, e o da casa havia sido trocado também, então não teve jeito. Então por isso foi necessário apenas 2 pastores fazer o exame dos caixas. Obrigado, pastor Júlio. Obrigado, pastor Marcel. Podemos aprovar o parecer do Conselho Fiscal. Eu preciso que alguém proponha
a aprovação do parecer do Conselho Fiscal. O pastor Alpacir Bandeira está propondo, o pastor Pedro Paulo está apoiando. Os que votam na aprovação do relatório do Conselho Fiscal, que façam o sinal de mão. Os que votam contra, que façam o sinal de mão. Os que se abstêm, que façam o sinal de mão. Está aprovado por unanimidade. Nós queremos informar aos senhores e senhoras convencionais alguns desligamentos de pastores e oficiais que ocorreram no período da nossa convenção. O presbítero Ricardo da Silva Campelo, da UBPC Pelotas, por solicitação pessoal, ele informou o seu desligamento, solicitou o seu desligamento. O presbítero Gersi Dias, em função de óbito, foi informado à convenção o seu desligamento. O presbítero Sandro Mar da Silva, da UBPC Gravataí, por iniciativa da própria igreja, e o pastor Diogo Ferreira Pinto, da UBPC Pelotas, por solicitação da própria igreja. Então temos 4 desligamentos a serem homologados pela Assembleia, um deles por óbito, um deles por solicitação pessoal e 2 deles por iniciativa da própria igreja. Preciso que alguém proponha a homologação destes desligamentos. Um pastor, por favor, propõe a homologação. Pastor Luiz Salésio, pastor Pacífico, está apoiando. Podemos homologar esses desligamentos todos. Os que votam na homologação dos desligamentos, um sinal de mão. Muito obrigado. Os que votam contra, os que se abstêm. Então, ambos os desligamentos estão aprovados pela Assembleia. Quero também informar os pastores que justificaram suas ausências. Pastor Pedro Marcel Martins, por motivo de saúde. Pastor José Lauro, por motivo de saúde. E pastor João Luiz Quadros, em função de colação de grau da sua esposa. Pastor Pedro Marcel Martins, da nossa igreja em Sarandi. Pastor José Lauro, da nossa igreja em Cachoeirinha Centro. E pastor João Luiz, da nossa igreja em Condor. Oficiais que justificaram suas ausências: presbítero Everton, OBPC Rio Grande, por motivo de saúde. Presbítero José Poles, OBPC Rio Grande, por motivo de saúde. Presbítero Joaquim da Silva Gomes, OBPC Rio Grande, por motivo de saúde. Presbítero José de Lemos Lima, OBPC Rio Grande, por motivo de saúde. Então tivemos 3 pastores ausentes que justificaram a sua ausência. Obviamente temos mais pastores ausentes, mas esses 3 justificaram as suas ausências, e esses são os oficiais que justificaram as suas ausências. Na leitura da ata da Assembleia passada, nós percebemos que os nossos planos, eles não tiveram reajuste. Praticamente nenhum deles teve reajuste. Esse ano mudou as coisas e nós vamos ter reajustes em quase todos os nossos planos. Eu gostaria, antes de propor a aprovação dos planos, de passar aos pastores a importância do plano de saúde da Unimed. Nós temos tido atrasos constantes por parte de alguns integrantes do plano. Isso gera para nós um desgaste, porque às vezes nós fechamos o mês e nós estamos com 10 mil, com 15 mil de atraso nos planos, e isso gera um problema financeiro, um problema administrativo para a nossa convenção. Às vezes nós não nos apercebemos da importância da nossa saúde e da importância de termos um plano de saúde. Nós pedimos informações ao gestor do nosso plano junto à Unimed, e esse nosso plano que nós temos, que é um plano por mutualismo, ele só esse tipo de contrato hoje só é feito pela Unimed
com um número acima de 500 pessoas. Então percebam a importância desse plano. Se nós hoje perdermos o plano para a Unimed, nós só vamos poder refazê-lo nos mesmos termos contratuais se nós tivermos mais de 500 pessoas para entrar no plano de saúde. E isso é absolutamente inviável. E eu também peguei os valores por faixa etária, para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia. Hoje, por exemplo, até 18 anos, de 0 a 18, paga para a Unimed R$ 226,93. De 19 a 23 anos, R$ 272,09. De 24 a 28 anos, R$ 318,84. De 29 a 23 anos, de 29 a 33 anos, R$ 365,82. De 34 a 38 anos, R$ 388,06. De 39 a 43, R$ 447,51. De 44 a 48, R$ 555,99. De 49 a 53, R$ 704,63. De 54 a 58 anos, R$ 928,84. E acima de 59 anos, R$ 1.361,37. E são nessas duas últimas faixas que estão a maioria dos nossos pastores. E de que forma nós poderíamos comportar isso? Então essa fala, ela vem no sentido de que a gente seja zeloso no pagamento do nosso plano de saúde. Porque se daqui a pouco nós perdermos esse plano, muito poucos de nós terão a condição de fazer um plano individual por faixa etária. E plano por mutualismo, nos moldes do nosso contrato, a Unimed só faz acima de 500 pessoas. E quantos dos senhores e das senhoras aqui, que estão vivos hoje, por duas razões: primeira, a misericórdia de Deus, e segundo, um bom atendimento pelos médicos conveniados com a Unimed e pelos hospitais. Então saúde, gente, é coisa séria. Então essa fala, ela vem no sentido do nosso zelo, do nosso cuidado e da nossa pontualidade no recolhimento do nosso plano de saúde. O nosso seguro de vida, somente para corroborar com aquilo que o pastor Roberto está falando, eu tinha o plano da convenção e um plano pessoal. Ia tudo muito bem, até que o plano pessoal chegou a níveis insuportáveis. E o último pagamento que eu fiz para mim e para a Marlene foi R$ 5.000, R$ 5.018. Note bem. Cancelei aquele e voltei para o plano da convenção com 900 e poucos reais para mim e para a Marlene. Pastor Roberto, qual a diferença de um para o outro? Simples. Dois hospitais da capital do Rio Grande do Sul e apartamento compartilhado. Só. O resto, tudo igual. Queridos, experiência própria. Chegou a níveis que não tinha como pagar. Não tinha como. Então, por favor, em vez de atrasar, em vez de sair, agregue. Porque isso aqui é um presente do céu para a nossa convenção. Um homem na minha idade, a Marlene, na idade dela, que não somos um carro, mas precisamos de atendimento médico. É uma bênção. É uma bênção. E quando eu saí do Dr. Tiago, o senhor já sabe, né, onde é que eu vou. Eu vou no banheiro, porque eu tomo diurético.
tomo diurético, e aqueles que tomam diurético também não se encostem em mim, assumam como eu estou assumindo e assumi com o presidente aqui. Graças a Deus. Obrigado, pastor Roberto. Hein? Obrigado, pastor Iva. A sua fala só fortalece. Obrigado. Sobre o nosso seguro de vida, nesse período que nossos pastores e suas esposas são segurados, independente da faixa etária, o que foi uma grande conquista, já foi pago pela seguradora o total de R$ 663.372,96 em indenizações, em prêmios. Então é um valor significativo que nossos pastores ou que suas famílias receberam por conta desse momento tão difícil, que não há valor que compense nenhuma perda, mas pelo menos naquele momento tão difícil, tão duro, chega um recurso para gastos, para as despesas e para que a vida tenha a sua sequência. A nossa previdência privada, nós já havíamos batido na casa do 1 milhão, já tínhamos passado da casa do 1 milhão. Então podíamos, esse ano, em algum período do ano, nós podíamos dizer, nossa convenção, na sua previdência, passou de R$ 1 milhão no banco. E isso é uma bênção. Ocorre que alguns pastores atingiram os requisitos previstos no contrato, e obviamente que alguns solicitaram o seu saque, e preenchendo as exigências do contrato, o saque é liberado. Mas nós ainda temos hoje o valor de R$ 909.371 na Previdência Pastoral. Isto é uma bênção para todos nós que estamos na Previdência privada. Como eu disse anteriormente, hoje nós vamos ter os reajustes de praticamente todos os nossos planos. O IGPM é o índice de reajuste. O IGPM acumulado nos últimos 12 meses é de 11%. A Unimed vai ter esse aumento. A nossa parcela mensal, que hoje é de R$ 456,60, passa para R$ 506,83. Obviamente que esse valor ele é dividido em 3 partes iguais. Então cada parte vai ter um aumento de R$ 16,75, o que isso realmente é muito pouco. O reajuste da Unimed, ele ocorre a partir de novembro. Então os carnês de pagamento com novembro, a partir de novembro, já vem com o devido reajuste. Então a Unimed está sendo reajustada em 11%, sendo que esse valor é dividido em 3 partes iguais. A nossa Unimed, que hoje é de R$ 456,60, ela passa para R$ 514,83, divididos em 3 partes iguais. Nós precisamos votar a continuidade do plano de saúde com a Unimed, e eu preciso que algum dos pastores faça a proposta da continuidade do plano. Pastor Salésio está fazendo a proposta para que seja renovado o plano de saúde com a Unimed. Apoio para essa proposta. Pastor Adalto está apoiando. Os que votam na aprovação da continuidade do plano de saúde com a Unimed, um sinal de mão. Muito obrigado. Os que votam contra, os que se abstêm, aprovado por unanimidade. O nosso seguro de vida, ele também vai ter um pequeno reajuste de 3,52%. Isso significa que o nosso plano de saúde, a nossa previdência,
que hoje recolhemos o valor de 173,93, vai passar a ser recolhida 188,30 centavos. Seguro de vida, seguro de vida, que não houve reajuste nos últimos 12 meses. Em 2017 também não tivemos reajuste. O índice está sendo reajustado esse ano em 3,52. O valor do nosso seguro de vida hoje é R$ 173,93. Ele vai passar para R$ 188,30. Preciso que um pastor proponha a aprovação do seguro de vida. Alguém propõe a aprovação do seguro de vida? Pastor Pedro Paulo está propondo. Apoio para a proposta do pastor Pedro Paulo. Pastor Gessé está apoiando. Os que votam pela continuidade do seguro de vida, que façam um sinal de mão. Obrigado. Os que votam contra, que façam um sinal de mão. Os que se abstêm, aprovado por unanimidade a continuação do seguro de vida. O nosso auxílio funeral permanece inalterado, então não teremos qualquer reajuste no nosso auxílio funeral. Já na previdência privada, vamos ter um reajuste de 8,26%. O valor da parcela mensal de R$ 173,93 passa para R$ 188,30. Então, um reajuste de 8,26%, de R$ 173,93 para R$ 188,30. Preciso que alguém proponha a aprovação da continuação do plano de previdência. Pastor Nevalcir Bordini está propondo apoio para essa proposta? Não. Pastor Pedro Paulo está apoiando. Os que votam na continuidade do plano de previdência, que façam um sinal de mão. Os que votam contra, os que se abstêm, aprovado por unanimidade. Pastor Fontoura me fez uma pergunta. Estão então aprovados a continuidade de todos os nossos planos: Unimed, seguro de vida e previdência. Podemos dar amém por isso? Também uma última informação, antes de ouvirmos o nosso jurídico, sobre o site da nossa convenção. Fazem 7 anos que nós começamos um novo trabalho no site da nossa convenção, na convenção de 2011, para ser mais preciso. Naquela ocasião foi apresentado um site moderno, uma aplicação moderna, que atendia plenamente as necessidades da obra naquele momento. Porém, o nosso site hoje defasou, está muito aquém da necessidade que a nossa convenção tem de comunicação no Estado. Todas as demandas da convenção, dos pastores, os serviços, os benefícios que a convenção oferece, exige um ambiente computacional arrojado e que permita uma constante atualização desses recursos todos. Portanto, depois de uma reunião da diretoria da convenção ontem à tarde, nós decidimos pela descontinuação do atual site. Então, esta semana, o site da Convenção está saindo do ar e já temos uma equipe trabalhando desde ontem para que nos próximos dias, logo, a gente tenha uma nova solução de comunicação e serviços num novo ambiente de servidor, com novas tecnologias que atendam a nossa demanda. Então, essa palavra aos nossos convencionais, de que nos próximos dias a Convenção vai estar apresentando aos senhores e às senhoras, a todo o Estado, um novo site que vai atender plenamente as necessidades que nós temos e também
proporcionar aos senhores os serviços que a convenção já oferece hoje também através do nosso site. Então essa palavra explicativa aos senhores e às senhoras. Eu quero também, estamos, graças a Deus, bem dentro do tempo, receber o Dr. Tiago, o Dr. Jean, que são os nossos, e o Dr. Paulo Júnior, que são os nossos juristas, nossos advogados, e franquear a palavra aos queridos nesta manhã. Vamos recebê-los, por favor. Eu quero amorosamente recebê-los, em nome de Jesus. Dr. Jean Marques Regina e Dr. Tiago Rafael Vieira, os nossos juristas, os nossos advogados. É com honra e alegria que os recebemos nesta manhã. Muito obrigado, em nome de Jesus. Eminente. Obrigado, pastor Roberto. É uma alegria muito grande para nós. Vocês sabem, todo ano nós nos dirigimos a essa agraciada e linda plateia, essa assistência de homens e mulheres de Deus. E não é diferente hoje. A nossa alegria se renova e, na verdade, aumenta. Há pouco o pastor Isaac, também nosso colega de profissão, bacharel em Direito, leu a ata e ele pontuou duas questões que eu falei no ano passado, uma sobre o livro e uma sobre o Sunrise. Então quero só dar um feedback de como está o projeto Sunrise, que é o projeto do arroz para refugiados, rapidamente. Ele já está acontecendo no estado do Espírito Santo. Não é por coincidência que é no Espírito Santo, mas lá é um estado, digamos assim, porta-voz dos refugiados, né? É um estado em que tem até cátedra na universidade sobre o tema de refugiados, e é um estado também um pouco mais fácil por questões de logística, porque ele é menor, né? E então no Espírito Santo, em praticamente todos os municípios do Espírito Santo, o arroz está sendo vendido. É um projeto que é caro, porque o arroz envolve logística, envolve várias questões aí. Então está começando no Espírito Santo e nós esperamos que esse ano chegue no Rio Grande do Sul. E o segundo ponto que o pastor Isaac tocou na ata é a questão sobre o livro, né? Ano passado nós estávamos terminando o livro sobre direito religioso, essa obra que nós estamos escrevendo ela há mais ou menos 10 anos. E o pastor Roberto, no ano de 2013, eu acho, cadê o pastor Roberto aqui, nos incentivou, colocou um pouco de lenha nessa nossa fogueira para escrever essa obra, e de lá então nós aceitamos que era a vontade de Deus, não a vontade do homem, uma vontade de ter uma obra, de ter o meu nome, o nome do Jean no livro, essa questão dessa vaidade, e vimos que não, isso é um projeto de Deus. Tanto que essa obra, a gente está dizendo que não é nossa obra, né? Essa obra é uma obra de Deus, porque é uma obra em que é uma obra que tem como objetivo principal o reino, que tem como objetivo principal ser uma ferramenta para a igreja, uma ferramenta para pastores, uma ferramenta para líderes, né? Então esse é o objetivo dessa obra. Eu vou deixar o Jean falar um pouquinho, que senão eu vou falar demais. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Paz do Senhor, do Salvador Jesus na vida de todos nós. É um privilégio, é uma honra nós estarmos aqui mais este ano. Eu acho que às vezes alguns de vocês devem pensar por que o pastor Roberto sempre abre palavra para jurídico nas convenções, mas eu acho que isso é a consolidação e a confirmação de um investimento da liderança da convenção em questões de cuidado da igreja como um todo, e isso é uma bênção, de nós termos essa visão. Diferentemente do mundo que opõe matéria e espírito, nós sabemos que Deus nos criou corpo, alma e espírito, né? E nos colocou numa sociedade relacional, e a partir da queda do homem em pecado, com muitos problemas,
e depois a constituição da igreja em meio a muitos problemas, e cuidar da igreja em relação a todas as situações envolvendo o Estado, as leis, a nossa vida em sociedade, requer também um olhar da igreja, né? Isso é uma bênção, nós podemos ver na convenção aqui do Rio Grande do Sul, e também na convenção de São Paulo, e também no Conselho Nacional, né? Essa visão de caminharmos juntos. E essa obra aqui, na verdade, como eu falei para o pastor Roberto, quando fomos combinar aqui horários de fala, é apenas e tão somente um muito obrigado que nós temos que dar do fundo do nosso coração à Igreja Brasil para Cristo, a Convenção do Rio Grande do Sul, pelo apoio irrestrito, pelo apoio contínuo, pelo incentivo constante, para que nós pudéssemos manter os nossos ânimos, estudos e prática, enfim, o nosso serviço à igreja. O lema do nosso escritório e da nossa vida de trabalho, queridos irmãos, é chamados para servir. Nós identificamos que mais que uma carreira apenas, o que nós exercemos aqui é um chamado de vida. Assim como vocês foram chamados também para as várias carreiras ministeriais dentro da igreja, e outros irmãos que também aqui são vocacionados profissionalmente para várias outras carreiras, a nossa é apenas uma ferramenta para o serviço. Então, que o Senhor continue abençoando essa convenção, continue abençoando essa igreja maravilhosa, que tem uma missão lindíssima no seu nome e no seu DNA, de conquistar esse Brasil para o senhorio do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Roberto, pastor João Manuel, pastor Miguel, pastor Ivo, pastor Carlos, toda a diretoria, nossos irmãos. Eu quero aproveitar o momento para chamar aqui à mesa o pastor Miguel Sindás. O pastor Miguel, eu conheci ele, eu acho que em 2014, e o meu coração transborda cada vez que eu falo com ele por telefone. A gente tem conversado bastante sobre estatutos, sobre convenções de outros estados, e é com muito carinho, muita admiração que eu tenho para o senhor, que eu entrego os primeiros exemplares que foram impressos com a nossa dedicatória e com o nosso amor. Muito obrigado. Eu quero chamar então o nosso presidente da convenção, o pastor que eu já conheço há um pouco mais tempo que o pastor Miguel, e que eu nunca vou esquecer numa reunião da diretoria. Nós estávamos conversando no começo do nosso contrato, e aí nós estávamos expondo as conquistas iniciais. E no momento esse pastor se levantou e disse assim: vocês me conquistaram, vocês são meus advogados. Eu nunca vou esquecer daquele momento, pastor João Manuel. Bom, e a Bíblia fala que tem amigos que são alguns que são mais chegados que irmãos, né? E esse pastor é um irmão em Cristo, com toda certeza, e um amigo profundo, leal, dedicado, e é uma amizade frutífera que tem rendido bênçãos nas nossas vidas que nós não podemos contar, e através de nós, bênçãos hoje que vão alcançar muitas pessoas. Pastor Roberto, receba a nossa gratidão. Mas assim, quando o pastor Roberto liga para o Dr. Jean, eu pego o telefone. Não vai conversar só com o Dr. Jean, vai conversar comigo também. Então eu também vou falar, né? Tomando o microfone, porque ele é ciumento, ele não deixa falar com o pastor Roberto. Pastor, por favor, receba essa obra aí com o nosso amor e o nosso carinho. E eu vou então entregar o microfone já para o pastor Roberto,
e agradecer a todos os queridos. No intervalo e no fim do evento, nós vamos estar lá na banca, numa sessão aí de autógrafos, que a menina está me perguntando, quando vocês vão assinar a obra? Não. Então no intervalo agora e no final também. Muito obrigado, querido. Vou pedir a todos que nos coloquemos em pé, por favor. E quando ainda faltam 1 minuto para encerrar esse período administrativo de 1 hora, eu devolvo o presidente. E peço ao presidente que olhe pelos nossos advogados, que eles nos solicitaram isso. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos muito gratos a Deus pela vida do Dr. Jean, do Dr. Tiago e de toda aquela equipe extraordinária que faz parte ali do escritório. Tudo existe um antes e existe um depois. E depois que o Dr. Jean, o Dr. Regino, o Dr. Tiago começaram a fazer parte da nossa igreja, nos assessorando juridicamente, nós diminuímos acentuadamente o número de erros, de equívocos jurídicos e aumentamos a margem de acerto significativamente. Então nós somos muito gratos pela vida, pela assessoria que os irmãos têm prestado à nossa denominação, e tem somado, e tem sido especial. Muita coisa boa tem acontecido depois que Deus mandaram vocês para nos assessorar juridicamente. Era uma carência, era uma lacuna, era um espaço vago que existia, estava vazio, mas que foi preenchido. Deus teve de nós misericórdia e mandou vocês de bandeja para nós. Deus seja louvado e adorado pela vida dos irmãos. Eu gostaria que nós orássemos não somente pelo Dr. Jean, pelo Dr. Tiago, mas por todo o escritório. É uma equipe de mais de uma dezena de juristas que compõem o escritório Regino, representado pelo Dr. Paulo Júnior. É uma equipe extraordinária que presta um serviço relevante. Então que nós orássemos por eles agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Deus pelo escritório Regino e por tudo aquilo que eles representam, que eles somam, que eles significam na assessoria jurídica prestada à igreja no estado do Rio Grande do Sul e também no país. Somos muito gratos a Deus, Pai, porque realmente nós entendemos que o escritório Regina foi um presente de Deus, um presente dos céus, a nossa igreja nesse estado e também no país. Bendito seja o nome do Senhor. E como igreja de Deus, como corpo místico de Cristo na terra, na autoridade que nos é conferida pela santa palavra de Deus, abençoamos o escritório Regina com toda a sorte de bênçãos celestiais, e que cada dia mais o Espírito de graça, de sabedoria, de discernimento, de inteligência, em toda a sua plenitude, esteja presente na vida do escritório Regina, e que os passos desse escritório, composto por mais de uma dezena de juristas, sejam confirmados pelo Senhor, e que se multiplique ainda mais as ações de trabalho desse escritório. Que Deus o abençoe significativamente, em nome de Jesus. Como igreja de Deus, nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Podemos dizer amém? Muito obrigado, queridos. Deus abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Obrigado, Tiago. Deus abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.